Uma boa noite a todos sejam bem-vindos e que possamos fazer desses instantes que ficaram aqui reunidos um momento de reflexão. Estamos chegando ao final de mais um ano e em poucas horas já estaremos adentrando um novo período. É comum, durante esses tempos que se aproximam, que nós, às vezes, em função de alguns fatos que aconteceram na nossa vida, no decorrer de 2016, alguns se dão graças a Deus por ter terminado esse ano e outros estão comemorando alguma coisa que colheram. Eu quero passar uma perspectiva para os senhores, a cada instante, para um novo ano, mas quero passar uma perspectiva de pé no chão, uma perspectiva do ponto de vista racional, algumas coisas lógicas que podem acontecer. A perspectiva é uma maneira da gente ver as coisas à distância. Para alguns, 2017 ainda está muito longe, enquanto que para outros é logo ali. Essa maneira de nós ver as coisas de diferentes ângulos se chama perspectiva. É muito comum em desenhos, que nós vamos ver desenho na arquitetura, enfim, ruas, avenidas em perspectiva, a gente vê. É a maneira que cada pessoa está enxergando o mesmo objeto ou olhando para o mesmo objeto. Para que nós possamos trabalhar essa perspectiva, nós vamos apresentar algumas definições, porque não é a nossa área, né? Até é uma área de conhecimento que nos atrai também, mas nós não estudamos isso aí. É o modo de como se analisa determinada situação ou objeto. Por exemplo, uma situação que aconteceu para uma pessoa em 2016 é vista de outra maneira por outra pessoa se tu contar esse caso para ela, né? Por exemplo, eu fui assaltado, né? Que não é comum, né, ser assaltado. Tem pessoas, se isso acontecer comigo, eu morro, né? Então são maneiras da gente ver. Aí a gente poderia perguntar para as pessoas, quantas pessoas que já morreram ao ser assaltado, né? Simples fato de ser assaltado. Então são maneiras da gente ver. É um modo tridimensional de representação de tudo aquilo que se consegue ver ao longe. Então, 2017, olhando assim ao longe, o que poderá ser? O que está esperando para mim? O que vai acontecer? Quais são as perspectivas que eu tenho para 2017? Como eu vejo o mundo, é outra maneira de se olhar o mundo com perspectiva. Eu tenho alguma perspectiva, boa ou má perspectiva? O mundo está muito mal, está muito violento, as pessoas estão muito agressivas, falta de solidariedade. Então ela nos leva a fazer um balanço dos fatos com um olhar retrospectivo. Para que eu possa melhorar a minha perspectiva em relação a 2017, eu tenho que avaliar o que passou, o que está passando, para ver como será esse futuro, né? Eu tenho que ver que aquelas coisas que deram certo eu tenho que mantê-las, e aquelas que não deram muito certo eu tenho que ver onde é que falhou, para que eu possa consertar e, na medida do possível, juntar alguma coisa que sobrou e ser feliz, né? Então, perspectiva é uma esperança, e eu busquei essa definição junto a um dos maiores educadores que o Brasil já teve, o Paulo Freire, que ele, em função da sua experiência como pedagogo, como professor, ele defendia como objetivo da escola ensinar o aluno a ler o mundo. E a sua experiência aconteceu na cidade de Angico, lá no Nordeste, onde ele reuniu várias pessoas, né, que trabalhavam na colheita de cana, de açúcar, de algodão, enfim. E ele percebeu que essas pessoas com uma idade bastante avançada não tinham uma esperança como nós olhamos hoje a esperança, mas eles viam de alguma maneira diferente do que o comum via aquela esperança. Então, uma das coisas mais perniciosas que, segundo Paulo Freire nos disse, o Paulo Freire, como está ali, ele é o patrono da educação brasileira. Eu sugiro esse livro, Pedagogia do Oprimido, porque ele vem ao encontro daquelas palavras que Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, os oprimidos, que venham a todos que sentir cansados, que eu vos aliviarei. Essa
pedagogia do oprimido é no sentido de libertação, é de liberar a criatura. Então ele via, nesse momento, o apodrecimento da esperança, das pessoas que confundem esperança no sentido de cruzar os braços. Não se pode confundir esperança, segundo Paulo Freire, do verbo esperançar, com a esperança do verbo esperar. Esperança não é esperar, mas não exclui o direito da cidadania, né? Em várias situações as pessoas acham que não tem mais jeito. A crise está aí, se instalou, isso aconteceu comigo porque tinha que acontecer, a vida é assim mesmo, eu não posso fazer nada, né? Isso não vem ao encontro defendido por Paulo Freire. A violência, por exemplo, nós sabemos de toda a violência que existe no Brasil, no mundo em geral, né? E o que eu posso fazer? As pessoas dizem, eu espero que termine essa violência, mas o que eu posso fazer? Qual a minha contribuição para reduzir a violência? Como eu posso agir? Aonde eu posso agir? Primeiro local para minhas ações se propagarem é dentro de casa. Para que eu possa reduzir a violência na rua, é trabalhar a violência dos meus filhos, dos meus netos, dos meus sobrinhos, porque não adianta eu querer apartar uma briga lá na rua quando não consigo dominar o meu ambiente dentro de casa. Então, o que eu posso fazer? Só esperar? O desemprego. Nós reconhecemos que é alarmante a taxa de desemprego. Mas o que eu posso fazer? Eu espero que resolva, que o governo baixe alguma medida que possa resolver. Ótimo, é um direito de nós como cidadão reivindicar isso aí. Devemos até ir ao encontro dos políticos com os quais nós nos relacionamos e pedir para ver o que está sendo feito para reduzir o desemprego. Mas nesse momento de desemprego, que eu estou desempregado, que tem toda essa crise aí, o que eu posso fazer? Qual a minha parte que eu posso fazer? Mas tu vê, eu sou formado na área tal, ou eu trabalhava de gerente, ou de diretor, ou não sei o quê, eu não posso reduzir meu padrão de vida, eu tenho que continuar ganhando a mesma coisa. Tu vê, quem me vê hoje eu vendendo água mineral na parada do ônibus, o que vão dizer de mim? Então, o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso esperar do governo. Porque todos os governos, sem exceção, eles não trabalham para o povo, embora eles sejam eleitos para o povo. Recentemente, agora, para reduzir custo foi concedido um reajuste para 8 categorias, que vai ter um impacto de bilhões de reais. Em compensação, o salário mínimo, que é a base da aposentadoria, foi reduzido, deram R$57 ali de aumento para não ter um impacto muito grande. Então, o governo é cafajeste, essa é a palavra. Então não vamos esperar muito do governo, vamos exigir daqueles políticos que nós votamos, mas vamos fazer a nossa parte. Por exemplo, aqueles que trabalham na área administrativa ou na área da construção civil, mexeu o serviço, não deu mais, para que lado eu vou? Eu tenho que me virar, eu tenho que fazer alguma coisa, principalmente se eu tenho filhos para criar, se eu tenho algum objetivo. É fácil? Nunca foi fácil. E nós vamos ver que já nos disseram isso desde o início, que não é fácil. Combate ao mosquito da dengue, ao meio ambiente, por exemplo, né? Nós não podemos esperar para esse governo corrupto que se instalou no Brasil há muitos anos. Nós não podemos esperar, nós temos que ver a saúde dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que moram com nós, e nós temos que fazer aquilo, o básico, aquela lição de casa, né? Que é não manter aqueles pneus, aquelas latinhas, aqueles vasinhos. Isso aí é que eu tenho que fazer, mas não vou abrir mão da minha cidadania, de reivindicar junto aos órgãos necessários e denunciar aquelas piscinas, aqueles poços, aqueles mato, aqueles depósitos de lixo. Isso aí é o direito do cidadão. A corrupção, o que eu posso fazer? Eu espero que acabe. A corrupção é uma questão que está instalada dentro das nossas casas. A corrupção, nenhum corrupto vai para Brasília e se forma em corrupção lá. Não, ele já sai corrupto, ele já foi corrupto dentro de casa, na escola, quando era lá para a eleição do dirigente de classe, do acadêmico, do grêmio acadêmico, ali já teve manipulação, né? Aquele filho, aquela filha que vai no armazém, a mãe pede para comprar só uma coisa, ela compra mais uma coisa, não diz que comprou, fica com troco, a corrupção já começa ali. Então, isso aí tudo que nós fazendo, não é esperança que vai acabar, né? Isso aí nós estamos esperando que faça. Nós temos aqui
fazer alguma coisa. Esperançar é se levantar, é agir. Esperançar é ir atrás, sair da zona de conforto, o que é muito difícil, abandonar o conforto. E nós, pais, muitas vezes, para não nos incomodar com nossos filhos, nós os colocamos numa posição de conforto. Tem que ir no armazém, não, deixa que a mãe vai. Ah, mãe, eu estou vendo aqui um game, não sei, então deixa que a mãe vai, deixa que o pai vai. E nós vamos protegendo, vamos criando aquele politiquinho assim, corruptinho, né, dentro de casa. E aquele bichinho vai crescendo. Depois chega um determinado momento que nós não seguramos mais, porque é assim que acontece. Esperançar não é desistir. A crise se instalou, agora eu não vou fazer mais nada, estão assaltando, eu não vou sair mais de casa. Não é. As pessoas que desistem vão viver permanentemente em crise. Aqueles que ainda estão na luta, que estão enfrentando a situação, é que vão resolver a questão. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Eu tenho uma empresa que não está indo muito bem, eu tenho um negócio, estou vendendo lá pano de prato, flores, enfim, ou uma indústria, uma serralheria, indústria de construção civil, seja o que for. Eu estou indo muito bem. Antes que meu orgulho atrapalhe, quem sabe eu procure alguém para me juntar, ou para essa pessoa se juntar, se unir a mim, ou eu me juntar a ele, para nós somarmos esforços, quem sabe, dessa coisa que não está dando nada, quem sabe possa dar alguma coisa, né? Eu tenho que juntar, eu não tenho força de sozinho tocar. Às vezes nós temos que ceder, né, para fazer de outro modo. Esperar a deixar que os outros resolvam, né? Então as pessoas se acomodam. Esperançar é agir, é fazer a sua parte, é ser responsável, é ser um agente transformador da sociedade. Quando se fala agente transformador da sociedade, nós temos que nos lembrar que nós somos modelo para muitas pessoas e as pessoas são modelos para nós. O comportamento nosso, a maneira como nós agimos dentro do supermercado, dentro do ônibus, dirigindo o nosso carro, andando a pé, a maneira que nós jogamos o nosso lixo na rua. Então, esse agente transformador da sociedade não é cobrar do governo, achar que tudo é culpa do governo, achar que quando entope aí o valão é por falta de recurso de recolhimento de lixo. A gente vê que tem depósito de lixo da prefeitura, essas caçambas aí, os condomínios, as casas têm a lixeira e o pessoal joga lixo na rua. Então, essa transformar a sociedade é partindo de mim em relação ao todo. Eu tenho que estar comprometido com um outro, mesmo que esse outro não esteja comprometido comigo. Mas nós só vamos transformar a sociedade em conjunto, mas se eu fizer a minha parte, já está de bom tamanho. É eu olhar para o lado e ver, será que o que eu estou fazendo eu não estou prejudicando ninguém? Eu acabei de comprar um sorvete, um picolé, aí sobra o palito, eu jogo no chão. Não estou contribuindo, né? Eu estou colaborando porque a coisa fica cada vez pior. O sentimento atual de crise, políticos corruptos, ladrões de dinheiro da educação, da saúde, né? Esses políticos, de uma maneira geral, né, eles já têm o nosso desprezo, né? Se dependesse de desejo, eles estariam queimando, né, no fogo, né? Porque eles fizeram muito mal para nós. E não é agora, não é agora, está aparecendo agora. Agora, quando eu era guri, de 10, 12 anos, meu pai me dava um modelo de político, que era modelo dele. Ó, meu filho, quando tu chegar na época de votar, olha aqui, na nossa casa tinha o quadro, os políticos eles botavam o quadro, e tinha santo, a gente não sabia qual era o santo e qual era o político, estava tudo misturado ali, né? Aí eu me criei com aquele modelo, porque os nossos filhos, eles não têm outro modelo a seguir, a não ser o do pai. Então nós vamos seguir a política que o pai orientar, nós vamos seguir o clube de futebol que o pai vai dizer, tu vai ser gremista, vai ser colorado, azar, né? Vai ser, né? A religião é essa, então nós recebemos um modelo em casa. Esses são os modelos. Compete nós usar a nossa inteligência e, na medida do possível, ver até que ponto o pai estava equivocado ou até que ponto não. De rever meus pensamentos em relação à religião, em relação ao meu time de futebol, em relação ao partido político, em relação ao sistema de casamento. Tudo isso só tem uma coisa certa. A gente troca de religião, troca de partido político, troca de serviço, troca de casamento, mas não troca de time de futebol. Pode observar, a gente troca tudo, menos time de futebol, parece que isso está enraizado. Ah, não, eu vou morrer colorado, né? Mas não morro com a mesma mulher. Então, isso é opção, né? É a opção que as pessoas fazem. Então, quanto a esses políticos corruptos, ladrões,
São modelos que nos deram. O que eu fiz? Quando eu cheguei aos 17, 18 anos, que eu já estava estudando o ginásio naquela época, que surgiram, começando a estudar o ginásio, começaram a surgir as eleições para o diretório acadêmico e grupo estudantil, aquelas coisas, né? E nós nos enturmamos e fomos ali. Mudaram os padrões que nós tínhamos de político, apresentaram outros políticos para nós. Nós adotamos e formamos o nosso modelo, né? Formamos o nosso modelo. Olha, então aquilo que tu vê no meu pai não deu certo, então agora vamos botar o nosso. Eu agarrei, incorporei aquilo, meus filhos nasceram, eu passei para ele, olha, o modelo político ideal é esse aqui, meus filhos foram e se deram mal. Agora meus filhos têm outro modelo deles, né? Modelo bem atual, deu no que deu, não deu certo. Então, resumindo para o nosso aprendizado, os políticos vieram para nos ferrar mesmo, desculpa a expressão, eles vieram para nos ferrar, eles não têm a mínima preocupação conosco, não tem partido, né? Quanto às religiões, se nós observarmos como as maneiras que as religiões se esfacelaram, se separaram, também nós ficamos meio sozinhos aí, nós ficamos buscando de alguma coisa que vai nos salvar e ficamos bebendo água de pé. E andamos aqui, vamos na católica, na luterana, no espiritismo e tal, e querendo alguma coisa mágica que não existe. Nós estamos procurando uma coisa que não existe. Ai do mundo por causa dos escândalos, eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Então, os escândalos são necessários, eles vêm. Nós deveríamos tirar uma experiência disso aí. Há um tempo atrás, por causa do aumento de 20 centavos numa passagem, há 1 ano ou 2 anos atrás, queimaram centenas de ônibus em todo o Brasil, por causa de 20 centavos. Era uma coisa orquestrada, bem localizada. Com toda essa roubalheira que deu agora, não queimaram um traque. Não queimaram um traque, porque não foi organizado. Era coisa que os brasileiros deveriam estar na porta dessas cadeias, lá no Congresso, para fechar, para não deixar entrar. Porque quanto mais tempo fica, mais roubar, mais mal eles vão fazer para nós. Mas se fosse uma passagem, por exemplo, o salário mínimo agora, aumentaram R$57. Era de chegar lá, entrar e tirar as calças e dar de guanchuma naqueles caras lá. Mas tinha que dar. Nós não fizemos nada, nós estamos acomodando, esperando. Isso aí não é maneira de se agir. Então o Mateus diz que os escândalos têm que vir. E como eu estou vendo a crise? Naquele espaço anterior da crise, nós estávamos falando a respeito da crise de 80, quando Sarney foi presidente, né? Naquela época, 80 e poucos, 85, 86, eu estava me formando em ciências contábeis. E nós era cruzeiro, era cruzado novo, era unidade real de valor, era uma confusão. Era uma crise que a inflação ao mês era 80%, quase 90%. Ao ano era mais de 4.000%. Era uma crise que ninguém disse que ia aguentar. Nós aguentamos. Essa crise que está aí, nós vamos passar também. Nós vamos ter um ano de 2017 melhor que 2016, porque esses políticos que causaram tudo isso, eles vão passar. Agora escrevam, não é bruxaria, isso aí não existe. Se tiver eleição hoje, a maioria deles se elege. A maioria deles se elege. E de quem é a culpa? Não adianta rezar, nós temos que tomar atitude. Então, queremos gente nova, pensamento novo. Mesmo que meu pai tenha andado num modelo que eu não quis, que eu passei modelo para o meu filho que eles não quiseram, e que eles fizeram outro que não deu certo, mas nós temos que ter uma esperança de esperançar. Mas aí depende de cada um de nós. É preciso saber que é possível enxergar as situações de outros pontos de vista e que visões diferentes não são necessariamente erradas. Às vezes nós brigamos, nós discutimos, perdemos tempo. Quem é que está com a razão? Às vezes nós estamos olhando a mesma coisa, apenas um está de um lado, outro está do outro. Quando nós trocássemos de lado para ver juntos, nós poderíamos reduzir o atrito. Para tomar a iniciativa de tentar ver as situações com outra perspectiva, é preciso força de vontade e bastante desprendimento das suas opiniões. Então, o que as pessoas dizem? A minha opinião é essa, eu não mudo de opinião. Quem quiser que mude, mas... Então, a pessoa fica ali, essas pessoas envelhecem. Nós temos que atualizar. Tem hora que nós vamos concordar, tem hora que nós vamos discordar, e tem hora que nós vamos trocar de lado para ver como é que nós estamos vendo a coisa. Por exemplo, se a pessoa olha para essa imagem aí, dependendo do lado que tu olhar, ela tem um valor. Tu olha do outro lado, tem outro valor. Mas nós estamos olhando para a mesma coisa.
Essa é o ganho, é a diferença que vai fazer das pessoas que têm um raciocínio lógico, que têm um pensamento cursivo, que vão ver realmente. Quem sabe nós vamos trocar de lado, vamos puxar para o mesmo lado, vamos ver as mesmas coisas. Eu te respeito realmente, tu tem a tua razão, eu tenho as minhas razões, né? É questão de nós dialogar, porque hoje nós perdemos a questão do diálogo. E quando nos falam que nós estamos sofrendo hoje das causas das nossas aflições, as causas atuais das aflições, que a vida atual ou em vidas passadas se discute muito isso, e o Espiritismo nos deixa bem claro essas questões, nós esquecemos de que a primeira família constituída que foi colocada no Jardim do Éden, no paraíso, aquela família criada por Deus, que saiu das mãos de Deus, um do barro, outro da costela, essa família recebeu um jardim onde tinha tudo de bom, e que ali eles só tinham uma ordem para não ser contrariado. Uma determinada ordem foi dada, que alguns falam que é não comer da fruta, ou não adquirir o conhecimento, outros falam até que é da relação sexual que teria ocorrido entre Adão e Eva. Se nós olharmos, essa aí é uma visão judaica cristã, nem todos os cristãos adotam essa posição aí. E isso aí é um afresco que está na Capela Sistina do Vaticano, feita por Michelangelo. Bom, então, pegando essa mensagem, essa visão judaica cristã do paraíso, né, onde essa família que saiu das mãos de Deus, né, foi criada por Deus, colocada no paraíso com todos os recursos, era só viver, né? Eles romperam o contrato e foram expulsos do paraíso. E o que aconteceu? O que Deus despejou? Já que vocês não obedeceram, né? Comeram da fruta proibida. Vamos admitir que essa fruta proibida fosse a relação sexual de Adão e Eva. Vamos admitir que teria sido isso. Não teria problema nenhum, porque estaríamos cumprindo um dos mandamentos maiores de Deus, que nos diz: crescei e multiplicai. Então, ele mandou que nós nos multiplicar, e nós só podemos nos multiplicar, quanto mais retroagir, através de uma relação conjugal, uma relação sexual. Então, Deus não foi por aí a expulsão de Adão e Eva, não foi por aí. Vamos admitir que foi através de comer da fruta do conhecimento. Também não foi. Se Deus não quisesse que nós adquiríssemos conhecimento, Ele não nos dava inteligência. Porque o que nos diferencia dos outros animais é a inteligência. Então, por essas duas visões, cai isso aí. São coisas que foram criadas depois de nós, né, e que nós ainda acreditamos. Esse pensamento aqui é de 1500, é de 1500. Então, depois que Adão e Eva romperam o contrato com ele, o que aconteceu? No suor do teu rosto comerás o teu pão. Essa mensagem foi dada por Deus, está no Gênesis 3:19. No suor do rosto comerás o teu pão. Quer dizer, vai trabalhar. Tu vai ter que trabalhar. Daqui para frente tu vai ter que trabalhar. Então, essa ordem foi dada por Deus, o nosso Criador. O que aconteceu com essa família? Eles tiveram 2 filhos, um matou o outro, um assassino e o outro assassinado. Então observe a família que foi criada por Deus, as consequências que trouxe para nós, que hoje nós estamos reproduzindo tudo isso como se fosse naquela época. As causas atuais das aflições ainda: no mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, isso, eu venci o mundo. Essa já é a palavra do Filho. O Pai disse que nós deveríamos trabalhar, não nos enganou. Vem o seu Filho, Jesus, o nosso Mestre: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, as causas das nossas aflições, atuais das nossas aflições, elas estão ligadas diretamente com a nossa progressão, com a nossa evolução, desde o momento que nós fomos criados na visão judaica cristã. Na visão espírita, nós sabemos que tem outra conotação. Alguns espíritas, em função de certos acontecimentos, eles se lamentam, né,
dizendo que tudo, eles têm a tendência à acomodação e uma interpretação equivocada da lei de causa e efeito que induz a inércia em situações difíceis. Bom, aconteceu isso comigo, tinha que ser assim, só podia ser comigo. Só faltava acontecer mais isso. Então as pessoas acabam misturando karma e acomodação e são encaradas com um inexorável karma sem solução, o que não é verdade, é um puro engano. Como é que não se pode ser, o karma é tudo aquilo que não pode ser mudado, tudo que não pode ser mudado, como as tempestades, a chuva em excesso, a ausência dela, terremoto, tsunami, isso aí não pode ser mudado. Por exemplo, teve um município agora, ontem, deu um temporal e acabou com o município, estava tudo plantado, tudo estava na época de colher. Isso aí não tem solução. O Rio Grande do Sul é um estado que cai a maior número de raios. Então a probabilidade de nós ser atingidos por um raio é maior que em outro estado. É uma coisa que nós não podemos, não tem como evitar. Uma pessoa prepara a terra, preparou o solo, lançou boa semente, tal. Quando está tudo pronto para colher, vem uma chuva ou não vem a chuva. Não tem, isso aí não tem solução. Já a deficiência congênita, a esterilidade definitiva, a doença grave, a morte prematura, que estão relacionadas também com o karma, não tem. Uma criança que nasce com uma deficiência congênita, não tem. Está aí a situação. Lamentamos, é terrível, é doloroso para a família, para o próprio ser. Aos olhos do Espiritismo tem outra visão, mas a situação está aí, imutável. Karma é o problema insolúvel, o prejuízo irreparável. Nessas situações, compete-nos cultivar a resignação e a submissão aos desígnios divinos para que nos conservamos em paz. Existe até em determinadas calamidades que o próprio governo se propôs a dar um seguro para as lavouras, para os pescadores, para as casas atingidas. E quanto ao mais, são contingências da jornada terrestre, que haveremos de esperar com a ajuda de Deus, se estivermos dispostos a nos ajudar para sair do atoleiro. Karma coletivo, acidente aéreo, do time do Chapecó, os desastres da natureza, as barragens lá de Mariana, em Minas Gerais. Isso aí já não é, porque isso aí depende da capacidade dos homens, da tecnologia que eles desenvolveram e que poderiam evitar tanto a barragem, tanto lá na barragem, como um acidente e outros, só para a gente poder fazer uma diferença. Trata-se de uma contingência gerada por inúmeros fatores, os desacertos, no caso do desemprego, o desacerto do governo, de toda a equipe do governo, dessa anterior e antes, enfim. Quando nós dependemos, chegamos numa época que nós produzíamos álcool e era autossuficiente a tal ponto que o governo introduziu os veículos movidos a álcool. Todos que correram para consumir um combustível mais barato foram surpreendidos porque o álcool subiu. Um país que tem uma produção de petróleo que nós temos agora, recentemente atingimos quase 4 bilhões de barris por dia, em plena crise, o combustível pagando um combustível mais caro, porque tem certas coisas que se chama de commodities que não depende do Brasil produzir mais ou produzir menos. Pergunte para um fazendeiro que ele tem a opção entre plantar cana e plantar soja. Vamos admitir que ele opta por plantar cana, aí ele tem a cana, tu vai fazer álcool ou açúcar? Vai fazer o que der mais, é natural. Então nós vamos ver que tem muita coisa que nós temos que rever em relação a karma, ou não, Mas eu trouxe aqui duas ou três metáforas da parábola de Jesus. O semeador saiu a semear. Todos os anos, agora em 2017, todos nós recebemos no dia 1º de janeiro de 2016 uma gleba de terra. Vamos usar essa metáfora. E o semeador saiu a semear. O que aconteceu? Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram.
E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outra a 60 e outra a 30. Bom, em época de crise, né, não vamos jogar semente para todos os lados, né? Nós vamos pegar um pedaço de terra que nos foi dado, vamos pegar isso como modelo. Em 1º de janeiro de 2016, nós recebemos uma gleba de terra, todos nós. Eu tenho que me unir com alguém, então eu vou me reunir com alguém. Primeira coisa que eu tenho que fazer com essa semente, antes de jogar a semente, é preparar o solo. Qual seria essa semente? Quais são meus propósitos para 2017? O que eu pretendo fazer? Eu pretendo cursar, pretendo trabalhar, pretendo casar, pretendo ter filho, adquirir um carro, adquirir um apartamento. Tudo isso são sementes. Tudo isso são sementes. Em quanto tempo que eu quero colher o que eu vou plantar? Como o ano é dividido em 4 estações, eu quero colher na primeira, na segunda, como é que eu tenho que fazer? Então, o bom semeador, ele não vai pegar a semente e sair jogando desesperado, porque muitas pessoas na época da crise acabam fazendo isso, se desesperam e jogam para tudo que é lado e acabam não colhendo nada. Então nós temos que planejar, temos que organizar, depois que a terra estiver preparada, nós temos que trabalhar e esperançar. Então, planejar, organizar, trabalhar é uma perspectiva para um bom ano de 2017. Não existe nada fora do planejamento que possa dar certo, fora da organização que possa dar certo, fora de muito trabalho. Mas quando se fala muito trabalho, é muito trabalho mesmo. A gente às vezes fala assim, como é que determinadas pessoas conseguiram fazer algum curso ou 2 cursos, se formar aqui, se formar ali, como é que conseguiram? Planejamento, organização, trabalhar e esperançar. Esperançar é colher aquilo que eu plantei. Trabalhar, meus amigos, só trabalhar não é fácil. É uma zona que as pessoas procuram não ocupar muito cedo, porque sabe que a responsabilidade nos pega. Aquele que tem que pegar 7, 8 horas da manhã, num bom tempo ele tem que sair 6 horas, tem que se levantar 6 horas para sair 6h30 de casa. Vai terminar o seu serviço às 18 horas, 19 horas no máximo. Então, dali, se ele quiser estudar, ele tem que sair dali para ir para o colégio, para terminar o 2º grau, o ensino médio, seja como for, e sair 10 horas da noite, para chegar em casa, se depender de van ou de ônibus, chegar meia-noite. Se só trabalhar já é difícil, imagina trabalhar e estudar. Agora, se trabalhar e estudar, a pessoa está trabalhando e estudando, chega no final de semana, ela em vez de estudar e descansar, ela cai na folia, está jogando semente fora. Não é possível nós nos realizar em alguma coisa. Às vezes dizem que as pessoas têm facilidade para alguma coisa. Qualquer pessoa que você vê que esteja bem sucedida, em todas as áreas, não precisa ter formação de curso superior, uma cozinheira bem-sucedida, um pedreiro, um servente, um motorista. É muito trabalho, muita dedicação. A outra metáfora de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe depois que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Para atender às exigências sociais, é comum as pessoas se envolverem em muitas coisas. Muitas coisas. Que é o caso aqui da Marta. Então faz um monte de coisa e se esquece do principal. No caso ali da Marta, o principal era a visita de Jesus, que era a casa de amigos dele, Marta e Maria, onde Jesus parava com alguma frequência, até para alinhavar os próximos passos da sua mensagem.
Então as pessoas vão trabalhar em determinada situação e se dizem até que estão se matando de tanto trabalhar. E o que acontece? Nós observamos que a pessoa tem um compromisso com a empresa, num escritório, por exemplo, numa empresa de construção. Aí ela vai mais cedo, porque ela está envolvida em vender Avon, ou Jequiti, ou semijoia, ou roupa, então ela tem que ir mais cedo. Aí o meio-dia é a hora que ela deveria almoçar, que todo mundo vai almoçar. Ela não vai almoçar, ela tem que mostrar o último lançamento, tem que ir lá falar com uma pessoa que ficou comprometida, daqui a pouco é a hora de começar a trabalhar. Aí ela sai às 6 horas, que é de vez de ir para casa, não, agora tem que esperar a fulana que vai sair, que eu tenho que cobrar porque ela ficou de me pagar ou não pagou. Vai para casa, ao invés de tomar um banho e descansar para ir trabalhar no outro dia, não, agora eu tenho que ir ali visitar a vizinha, porque eu deixei para ela lá um modelo, e a outra não me pagou. Essas são as Martas da vida, envolvida com uma série de coisas e se esquece do principal. O que seria o principal? O que seria o principal é nós focar no que nós estamos fazendo. Qual é o principal objetivo de quem trabalha? É a empresa. Se é bom ou se é ruim é uma outra coisa. Mas o patrão é o único camarada que nos enche o saco, mas deposita algum dinheiro no final do mês. Bota alguma coisa lá no banco, né? Então, nós somos contratados para trabalhar. Então, eu deveria me preocupar em aperfeiçoar a área que eu estou trabalhando, seja como servente, seja como pedreiro, como ferreiro, como cozinheiro, como confeiteiro. Eu teria que me aperfeiçoar para mostrar que eu agreguei alguma coisa e que eu estou valendo mais. Não, aí eu boto mais uma coisinha, daqui a um tempo eu saio, vou adquirir um sobrepeso, porque a ansiedade vai tomar conta, vou dormir mal, vou acabar chegando 10 horas lá da vizinha, lá das amigas, vou comer alguma coisa no sofá e vou pegar no sono no sofá até sem tomar banho. No outro dia, vou me levantar cedo para começar a rotina tudo de novo. Não estamos focados. Na verdade, de acordo com a ciência, essa nova postura não apenas é capaz de comprometer o foco, como também pode causar estresse e diminuir a capacidade cognitiva e nos emburrecer, é o termo que eles usam. A ressurreição de Lázaro é outra situação que dá para nós tirar um bom ensinamento em relação à educação. Estava enfermo, mandaram depois suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória. Assim falou e depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Teu irmão há de ressuscitar. Aí Jesus, aquela história que nós já conhecemos, comparece na gruta onde que Lázaro estava e ordena a Lázaro. Jesus, pois, movendo-se outra vez, mandou: tirai a pedra, né? Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias, disse Jesus. Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto em um lenço. Desligai-o e deixai-o vir. Essa passagem do Lázaro, que está lá se fazendo de morto, né, que acontece muito dentro das nossas casas com nossos filhos, que estão doentes, estão simulando e dissimulando, né? São filhos que passam a noite inteira ligado no computador, estão que nem o Lázaro lá, todo atado, todo enrolado, né? E se fazendo de morto. O que acontece, né? Hoje nós observamos que esse sistema aí, muitas pessoas dizem o maldito computador, né? As pessoas estão equivocadas. Uma beleza o computador. É uma beleza o computador. Só que hoje eles não se escrevem mais, eles insinuam, né? Eles falam um ABC, que é um abraço, uma beleza, um riso, né? E o incrível que acontece, eu trabalhei 2 anos no posto de saúde, aqui no IAPI, e eu atendi as crianças que saíam do Dom João Beck, Gonçalves Dias e Fabíola Dornelles. A maioria delas chegavam com um pré-diagnóstico dado pelo orientador educacional de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Um equívoco grande. Quem tem um déficit de atenção, que tem dificuldade de se comportar, não fica ligado no computador e em nada. Quem é hiperativo, muito menos.
Como é que ele é hiperativo ou tem déficit de atenção na escola e fica a noite toda ligado no computador? A doença dele é outra, é falta de educação, é falta de autoridade. Eu falei para vocês que quando eu me formei, eu tive que fazer todo o meu trabalho com máquina de datilografia. Uma beleza, tem um professor aí que diz que é inútil. Foi uma beleza, não tinha. A máquina de datilografia em relação ao computador tinha uma vantagem. Ela nos dava a maneira de quando deveríamos usar a letra maiúscula, o que não é usado hoje. Eles não sabem usar a letra maiúscula, em nome próprio, não sabe, né? Em início de parágrafo, não sabe, né? Outra coisa que a máquina da datilografia nos dava, para aqueles que fizeram, sabe que nós tínhamos que saber dividir sílaba. Hoje não sabe dividir sílaba, né? Então, não precisa. Nós tínhamos que saber tabular, margem direita, margem esquerda. Imagina fazer um trabalho, era 27 relatórios no decorrer da formação, né? Datilografado já vinha embaixo, não pode conter rasura nem borrões. Tu rebatia, uma vez tinha que fazer tudo de novo. Agora imagina a beleza do computador, tu faz, copia, imprime, leva para a orientadora, chega lá, arrisca, tu vem, corrige aquilo de novo, imprime de novo, né? Uma beleza o computador. O computador é uma beleza, o problema é a falta de educação, conforme nós vimos. Hora de ir para a escola, olha o drama que as pessoas vivem. O filho levanta para tomar banho e tomar café. Aí ele responde, ele ou ela, a menina, né? Aquela coisa assim, né? Filho, falta 10 minutos para o pai sair. Eu sei, sua chata, né? E aquela novela de todo dia. Filho, o pai está te esperando. Já vou. Filho, abre essa porta. Sai desse quarto. Ele não sai. Tem que entrar e puxar. Por quê? Porque se fosse Jesus, Jesus tinha moral para dizer, sai, e sai. Quando nós perdemos a moral, tem que entrar, puxar pelos cabelos e sai que nem o Lázaro, todo atado, todo enrolado, mas agora tu vai. Então, meus amigos, e tendo dito isso, chamou com grande voz, Lázaro, vem para fora, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Viciados em computador. Aí eles estão conversando. Sabia que existe vida fora da internet? Aí o outro me manda o link, né? Aí viciados em computador não morrem, eles ficam offline, né? Então, remédio, trocar a senha. Nós não podemos bater, a agressão toda ela é condenável, já chega de violência. Mas se há uma maneira que o filho vai preferir um beliscão ou um tapão, é dizer que tu vai trocar a senha da internet e não vai dar. Nós temos que botar a ordem, nós temos que educar, porque aquilo que nós estávamos prevendo para o nosso futuro, temos que começar com nossos filhos. Se nós não começar com nossos filhos, nós não vamos ter condições para exigir mais adiante. Então, surgem novas filosofias, com proposta para te ter um ano novo agora, com o objetivo de atrair a sorte, namorados, empregos, saúde, pular 7 ondas, chupar 7 sementes de romã, usar roupa íntima colorida, livro de autoajuda, os outros puderam, você também pode. Se você quer, você pode. Isso aí é uma coisa me desculpe, é tão ridícula, que cada um de nós é tão diferente um do outro, que um pode mais que o outro. E se todo mundo, se você pensar positivo, está doente. Porque o pensamento, eu posso, então vou me atirar daqui para esse cara, vou me quebrar. Mas eu estou com um pensamento positivo, vou me quebrar. Vou atravessar a Flores da Cunha com os olhos fechados, porque meu pensamento é positivo. Vou ser atropelado. Isso aí não existe. Como fazer amigos e influenciar pessoa? O Carnegie. Esse camarada vendeu mais de 50 milhões. Enriqueceu. No dia dos funerais dele tinha 17 pessoas. É só pesquisar a biografia dele. Inteligência, eu tenho esse livro. Uns 2 desse livro aí eu tenho. Aí o mais incrível, olha o segredo, porque agora, aqui nessa casa, eu estava dando aula aqui nessa. Olha, tu já leu o segredo, tu já viu o segredo? Eu disse, não tem tempo. Olha, agora eu descobri, agora tá.
Pergunte para essas pessoas que leram o segredo, que fizeram todo esse trabalho, como é que elas estão? Quem é que pulou 7 ondinhas o ano passado, que chupou semente de romã? Enfim, pergunta para essas pessoas. Se não ralaram, se não trabalharam. Outra questão, o poder das plantas. Sal, saúde, Guiné, a espada de São Jorge, são inegáveis os benefícios das essências florais, chás e como terapia alternativa. Inegável. Animais e cereais. Porque agora são inegáveis os valores nutritivos. Animais e cereais. Tudo bem. Imagina só um pensamento equivocado, né? Hoje ainda ouvi na televisão, o que a senhora vai consumir agora no Natal? Agora tem que ser porco, né? Porque porco, né, não pode comer nada que cisca para trás. Se entupiu de peru no Natal, né? Ainda está comendo o resto hoje. Agora, amanhã não pode porque... É coisa ridícula, não tem isso aí. Não existe isso aí. Comeu galinha porque é mais barato o ano todo. Agora chega no final do ano, não pode comer. Lentilha, só come lentilha pobre, porque o rico não come. O rico come outras coisas. Aí perguntaram, questão de qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então nós temos um modelo. O que surpreende é o amor aos gurus, né? A busca por vidente, tarólogo, búzio, cigana, gurus para orientação. Todo busca a liberdade. Ser livre é o fundamental, mas nós nos apegamos a essas coisas. Para ter uma perspectiva para 2017, nós temos que começar a pensar. Quem quiser comer a lentilha, quem quiser pular 7 ondinhas, não tem problema nenhum, se lambuze, sejam felizes, mas acredite que nós vamos ter que trabalhar, vamos ter que lutar, não existe outra alternativa. O sal da terra, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos modelos. Existem histórias maravilhosas do sal. O sal é um do mineral que tinha uma conotação como o ouro e a prata e outros minerais aí, a tal ponto que causou muitas guerras e causou também a marcha do sal promovida por Gandhi, que libertou a Índia do domínio da Grã-Bretanha, da Inglaterra e aqueles países que fazem parte da Grã-Bretanha. Agora, Jesus, quando disse isso, ele falou para nós, né, que nós, no momento que nós assimilássemos o conhecimento dele, o amor que ele nos deixou, a fraternidade, fazer para os outros aquilo que gostariam que fizesse para nós seríamos o sal, nós iríamos passar para todos esse pensamento. O que aconteceu? Houve se diluiu, perdeu o sabor. Aí vem a questão das pessoas que dizem que sal grosso e pimenta serve para afastar os maus espíritos e proteger a casa. Com todo respeito, nós não estamos debochando de nenhuma religião. Eu estou falando em pensamento lógico, racional, que o espírita, eu estou falando o espírita, que sabe dessas coisas, não deve agir dessa maneira. O sal, para os senhores terem uma ideia, ele teve seu apogeu. Hoje o sal está proibido até de ficar na mesa. Ele faz mal. Se entrar num restaurante que tiver sal na mesa, esse proprietário poderá ser multado. Então o sal perdeu todo esse valor. Aí as pessoas compram o sal e a pimenta para botar dentro do escritório, do consultório, ou então compra a espada de São Jorge, bota embaixo do tapete do carro e não fazem seguro. Então ralaram. Tem que fazer seguro. Então não é essas questões que vão nos melhorar em 2017. O que vai nos melhorar em 2017 é comprar o carro, fazer seguro, para afastar os maus espíritos e proteger a casa. Tem outras coisas que a gente pode fazer, né? Como por exemplo, né, nós mesmos nos cuidar do nosso pensamento. Causas atuais da aflição: materialismo, consumo irracional, propaganda enganosa, falta de educação, dívidas. Como se livrar das dívidas? Agora eu vou dar uma dica aqui, que eu não costumo dizer isso aí, né? Mas hoje eu vou dar. Não contrair novas dívidas. Começa por aí. E a outra é pagar o que deve. Não tem mágica, né? Feiticeiros bilionários. Olha, imagina o que fez de feitiço Silvio Santos.
Antônio Hermílio de Moraes. Olha aí o Bill Gates e o Mark da Facebook, né? Se pega a história, a biografia de qualquer um desses homens aí, eles trabalharam muito. Não existe um sucesso sem trabalho. Não, é trabalho, é dedicação. Se levantar 5 horas da manhã, ir para o trabalho, sair do trabalho, ir para o colégio, depois terminou o colégio, 4 anos, fazer mais 5 anos de faculdade, para depois lá adiante alguém chegar e olhar para ti, pô, mas como tu está bem, hein? Pô, mas a gente só olhou. Ele queimou todas as outras etapas, né? Do casulo à borboleta tem mais 3, 4 etapas. Então ele só vê aquela borboleta, né? Mas ninguém vai chegar a lugar nenhum em 2017 se não usar o raciocínio a seu favor. Vir na casa espírita, na igreja católica, na luterana, na umbanda, é ótimo. Só faz bem, é de acordo com o pensamento de cada um. Agora, coisas mágicas que vão resolver alguma coisa, não tem como resolver. Atrás da riqueza e da fortuna desses homens existe muito trabalho. Trabalho, disciplina e dedicação. Então, esperançar. Eu espero ganhar na loteria amanhã, né? Estão esperando. Né? Espero encontrar um pote de ouro. Estão esperando, né? Eu vou oferecer um pote para vocês. Esse aqui, façam que dá certo, porque eu fiz e deu certo. 2017, planejar. Organizar. Trabalhar. E aí tu pode esperançar. Então, não tem nada de semente que possa produzir mais. Tu vai escolher a tua semente. O que eu quero fazer no primeiro trimestre de 2017? O que eu estou fazendo está muito bom. O que eu posso melhorar? Porque de repente pode alguém vir fazer melhor do que eu e eu posso sobrar. O que eu posso fazer? A situação está difícil. Bom, vai ficar pior se eu ficar em casa parado de braços cruzados. Mas eu sempre trabalhei de limpeza de casa. Será que eu não arrumo um terreno para capinar? Um muro para pintar? Planejar, organizar, trabalhar, esperançar. Traçar objetivo, definir prioridade. É importante saber olhar para frente. Planejamento, mais uma vez, né? Saber o que eu quero da vida, aprender a falar francês, inglês ou alemão, mas não esses cursos mágicos, que parece, a cientista descobre não sei o que lá, para falar em 30 dias, isso é fria. Tome determinado remédio que vai se tornar um gênio. Não existe, né? Isso aí não existe. Qualquer um que queira aprender um idioma e falar fluentemente, escrever e vai ralar, tem que ralar, não existe mágica. Trabalhar como... Tu vai querer, em 2017, trabalhar como empregado, empregador ou profissional liberal? Quais são os recursos que eu disponho, o que depende de mim? De tantas coisas que eu quero, quais são as prioridades? No mundo tereis aflições. Todos iríamos enfrentar tempestade na nossa vida. Será que nós vamos nos esconder? Senhor, ensina-nos a orar. Foi uma das coisas que foi equivocada. Aprendemos a rezar e cruzar os braços e esperar. Rezar não é tudo, é preciso agir. Às vezes precisamos abandonar o ninho quente e enfrentar a tempestade da vida. E viver é não esperar a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva. Magia, mantras e gurus. Em 2017 não será o ano regido por magia. Qualquer uma delas que lhe oferecer, que vem aqui, eu vou lá no Partenon, porque lá minha amiga foi lá, e lá vão. Vou lá, não precisa ir em lugar nenhum, gente. Não precisa ir longe. Tem essas coisas bem perto de nós. Ninguém, os espíritos que trabalham numa casa, eles têm locomoção livre, eles não pagam pedágio, eles vão para Tramandaí, vão em tudo que é lugar. Não será um ano regido pela magia, nem por mantras, nem por gurus, mas será regido por aquilo que eu fizer, que vocês fizerem. Para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para todo mundo. E o que tem que fazer? Planejar, organizar, mais uma vez. Aí tem aquelas pessoas que dizem assim, se eu quisesse eu poderia ter casado com a fulana. Se eu quisesse eu poderia trabalhar lá, poderia trabalhar cá. Eu poderia. Pare de olhar para trás, você já sabe onde esteve, agora precisa saber aonde vai. Se eu pudesse, se eu quisesse, na hora que tu pôde, tu fez o que tu pôde, tu fez o que tu quis, ponto. Vamos olhar para frente. Muito obrigado e um feliz 2017. Que Deus e Jesus nos abençoe. É tudo contigo. Muito bom.